Miguel Gomes da Silva, diretor de negociação do Montepio Geral, é convidado desta noite do Closing Bell. Miguel, boa noite. Boa noite. Porquê que o mercado não gostou desta operação do Unicredit? O mercado não gostou porque qualquer aumento de capital para já tem um efeito negativo para os acionistas devido ao efeito de diluição que implica. Sobretudo neste caso, o efeito violento na Unicredit este foi o maior desconto, ou a emissão a maior desconto desde os últimos tempos. O que acontece é que as ações que estão cotadas num dia a 6 euros e a seguir se anuncia que se vai vender ações novas para aumentar capital com 43% de desconto, obviamente que o efeito é violento. Os atuais acionistas reagiram, começaram a vender, começaram a despejar, sobretudo porque ninguém sabe o que é que... E é mais o sintoma e o sentimento de incerteza em relação àquilo que pode ser o futuro. Lendo as análises de vários analistas internacionais, é sobretudo esse sentimento de desconforto e de o que é que vai acontecer a seguir para um prémio tão grande, porque não é normal. É normal haver um pequeno prémio, sim, para captar a atenção e cativar novos investidores e motivar as pessoas para comprarem mais ações do banco. Não é normal um valor desta dimensão, 43%. É um sinal das dificuldades para o setor financeiro. E no caso do Unicredit, já tivemos 5 bancos italianos a aumentar capital. É importante, de facto, ser o primeiro nestas operações. Exatamente. É importante ser o primeiro, porque os capitais são, sobretudo nesta altura, os capitais destinados a investimentos de risco, em bolsa, obviamente são limitados, não são inesgotáveis. Daí o estar à frente acaba por ser importante. Mas neste caso tivemos o Unicredit, obviamente, a afundar, a cair 17%, mas... Caiu 30% em 2 sessões, que é incrível. É uma queda muito, muito significativa, mas um pouco por toda a banca europeia assistimos a quedas. Portanto, o mercado replicou isto, imaginou que o mesmo pode acontecer a outros bancos um pouco por toda a Europa. O efeito de contágio foi notado em Portugal, com o BCP, em França, sobretudo porque, dadas as últimas notícias na Grécia, e há aqui uma série de correlações que são importantes frisar, o caso grego, com os rumores que poderemos estar perante um perdão de dívida de 75%, ou pelo menos um haircut, um corte de cabelo, de 75% na dívida grega, o que vai obrigar os bancos, obviamente, a incluir estas perdas nos seus balanços. Portanto, lógico, o efeito nos capitais próprios, e se já vinha sendo falado a necessidade dos bancos aumentarem capitais, nomeadamente o rácio corte year one, tão falado, que deverá estar em 10% no próximo ano, com um aumento do efeito do haircut na dívida grega, torna-se necessário aumentar mais capital. Portanto, e daí o efeito nas restantes bolsas, nomeadamente nos restantes bancos da Europa. Em Portugal, em França, sobretudo também a Société Générale, com o anúncio de cortes de 1.500 ou de mais de 1.500 postos de trabalho, agravou ainda mais a situação. Portanto, todo este sentimento de instabilidade em relação àquilo que vai ser o futuro da banca europeia na sequência da crise de Estados soberanos. Mas há um aspecto que eu gostaria de realçar. O que aconteceu hoje na Unicredit, o que aconteceu na banca em geral, na Europa, foi um efeito acionista, ou melhor, um efeito de perda de valor acionista. Não é obrigatório, não tem qualquer relação com a saúde do banco em si. A liquidez ou a solvência. Exatamente, são coisas diferentes. É importante que as pessoas percebam isso. O facto de termos bancos em Portugal que caíram 8% hoje não está em causa, nem é qualquer efeito de desconfiança em relação à solidez do banco em si. Advém da perda de valor que o acionista, ou seja, que o dono do banco, pode vir a sofrer com novos aumentos de capital que aconteçam na Europa. E neste arranque de 2012, o mercado tem estado muito focado na quantidade de dívida que os países vão ter de emitir nos primeiros meses, mas as necessidades de capital dos bancos podem ser um problema ainda mais significativo, estes aumentos de capital? Não parece que as necessidades de capital dos bancos, por si, sejam um problema. Em Portugal, com a disponibilização dos 12 mil milhões de euros que existem para a recapitalização da banca. Portanto, está assegurado que os bancos portugueses têm o capital necessário para que cumpram os rácios exigidos
na nova legislação. Existe ainda um mecanismo europeu que, apesar de não se conhecer ainda bem os contornos, ainda foi hoje a mercado e conseguiu levantar mais alguns milhares de milhões, apesar de um pouco mais caro do que conseguiam há um ano atrás, é natural, que poderá também servir para ajudar que os Estados possam cumprir o seu papel na ajuda ao sistema financeiro. O problema aqui da dívida soberana tem mesmo a ver com o valor da dívida e com aquilo que os bancos têm de dívida soberana. O Unicrédito, por exemplo, tem 38 mil milhões, mais de 38 mil milhões de euros de dívida pública italiana. A acontecer um problema qualquer com a dívida soberana italiana, como poderá acontecer com a grega ou com outra qualquer da zona euro, o banco terá, obviamente, um problema porque é credor do Estado. Neste aspecto, sim, poderá haver necessidade de novas recapitalizações. E neste prospecto do aumento de capital do Unicredit, já está contemplada uma cláusula de colapso do euro? É avisado como um fator de risco? É algo a que nos vamos ter de habituar a ver nos documentos legais a partir de agora? Não é inédito. Eu recordo-me há uns tempos atrás, ainda talvez uns 3 meses atrás, quando uma agência de viagens alemã exigiu que nos contratos com os hoteleiros ou com as agências de turismo gregas que houvesse uma cláusula que previsse o fim do euro. Portanto, acaba por começar a ser mais uma salvaguarda de proteção. Nós sabemos que os advogados que redigem contratos não são propriamente financeiros, são advogados e têm que, em defesa dos direitos dos seus clientes, salvaguardar todas e quaisquer situações. Miguel, para concluir, perante esta pressão sobre os bancos, podemos esperar alguma alteração aos requisitos da Autoridade Bancária Europeia? Não, penso que aquilo que havia a fazer já foi feito. Portanto, os limites mínimos dos rácios de corte e ano estão lá, estão situados. Para já são os 10% que nós temos na mira. Em Portugal, parece-me que não vai ser difícil, com a ajuda do Estado, com a ajuda da capitalização do Estado, de quem quiser. Já houve bancos que demonstraram que não querem, pelo menos já fizeram saber que não queriam. Não parece que seja complicado fazer cumprir estes rácios. Em termos europeus, não nos podemos esquecer também que os bancos alemães não estão assim tão de fora do foco. Apesar da Alemanha, enquanto Estado, ser considerado o risk-free, portanto, o Estado sem risco e o exemplo do Estado sem risco, os bancos alemães têm muita dívida grega, têm muita dívida italiana, têm muita dívida francesa, perante um problema a nível do euro, seja o fim do euro, ou seja apenas um default num país membro da zona euro, os bancos alemães, obviamente, também terão algum problema, e bastantes, com esta situação. Portanto, e em termos de liquidez, a cedência de liquidez do Banco Central Europeu a 3 anos, com valores ilimitados, está a cumprir os propósitos a que se destinava? O Banco Central Europeu tem tido uma posição bastante correta. Os bancos centrais em cada país, em Portugal o Banco de Portugal, o Banco da Itália, têm tido com os bancos um comportamento correto e de aproximação e de sensibilização para o que é necessário. Ou seja, aquilo que chega ao BCE é um pouco aquilo que os bancos centrais em cada país reúnem daquilo que é o desejo dos bancos locais, ou quais são as necessidades. E, como tal, têm agido em conformidade, nomeadamente num certo relaxar daquilo que são as condições exigidas para a pool de ativos que serve para os bancos. Porque nada serve injetar liquidez ou ter liquidez para injetar no mercado se as garantias que os bancos têm junto do Banco Central não tiverem valor ou não forem elegíveis. Portanto, a elegibilidade dos títulos é importante e na última ação do BCE esse aspecto foi tido em conta e parece-me que, do ponto de vista da liquidez e da necessidade de liquidez na banca, para já não é um problema. O leilão dos 3 anos foi um sucesso, teve bastante adesão, vai haver um novo em fevereiro, portanto, por aí não será o problema. O problema está claramente naquilo que é a expectativa do mercado, dos mercados financeiros em relação à Europa, em relação aos países soberanos da zona euro e à crise da zona euro, nomeadamente economias como a francesa e a italiana, que estão agora sob foco. A França ainda hoje emitiu dívida a 10 anos, a uma taxa superior àquilo que tinha sido há um mês atrás, contrariando a tendência, não é? Contrariando a tendência de Itália e de Espanha e de Portugal,
que se conseguiram financiar a níveis mais baixos do que há um mês atrás. Isto demonstra um pouco aqui o sentimento do mercado a começar a olhar para países como a França, de uma forma não tão diferente daquela que é Portugal, porque nós estamos a fazer o trabalho de casa, temos obviamente uma dívida elevada, como os italianos têm, que começaram agora também a demonstrar vontade de fazer o trabalho de casa. Não seremos só nós, e volto a reforçar a ideia também, que já disse noutros fóruns várias vezes, os próprios Estados Unidos têm que fazer o trabalho de casa, que a dívida norte-americana, quando alguém um dia acordar e olhar para o gigante e o monstro que é a dívida americana, se calhar vamos ter um problema sério. Vamos ter um problema sério. Miguel, obrigado pela presença neste Obrigado. Boletim. Boa noite.